bombardeios se espalham pelo Oriente Médio no terceiro dia do conflito dos Estados Unidos, Israel e Irã. Rodrigo Lopes. Bom dia, Macedo. Há uma clara escalada da guerra no Oriente Médio, com ataques e contra-ataques que neste momento envolvem praticamente todos os países ali daquela região. Há várias frentes abertas. Vamos lá. No Líbano, o grupo terrorista Hezbollah, braço do Irã, entrou no conflito. Lançou foguetes contra Israel, está obrigando Israel a mover tropas para o norte do país e já há relatos de bombardeios a posições do Hezbollah dentro do Líbano. No Kuwait, pequeno país ali do Golfo Pérsico, onde já se viveu uma guerra no passado, há uma base americana ali no Kuwait que tem sido bastante atacada nas últimas horas. Há um episódio curioso de fogo amigo. A gente viu caças, pelo menos 3 caças F-15 dos Estados Unidos que foram derrubados aparentemente pelo sistema de defesa antiaéreo kuwaitiano. Os soldados, pilotos, conseguiram ejetar das aeronaves de paraquedas, não se feriram, estão bem. Essa é a informação que se tem. Na Arábia Saudita, uma refinaria foi atacada pelo Irã e essa refinaria precisou ter as operações interrompidas. O Catar, outro emirado importante ali, onde fica Doha, sede da Copa do Mundo aí no passado. Catar, que é aliado dos Estados Unidos, mas já teve uma relação muito próxima com o Irã, a ponto de ser isolado internacionalmente, ser considerado até uma nação terrorista no passado. O Catar tem ali a principal base americana, Al-Udeid. A principal base fica no Catar, na região. Tem sofrido ataques também, prometeu retalhar essas ações iranianas. O conflito também chega na Europa. Se a gente considerar ali que Chipre, aquele país pequeno que fica no mar Mediterrâneo, já é um país europeu e teve uma base britânica atingida por drones suicidas iranianos. Então isso tudo, Macedo, mostra que o Irã está contra-atacando, a gente não sabe por quanto tempo. Tem uma informação aí que há pouco surgiu de que o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, teria sido atingido. A gente deu uma olhada agora boa aí nas redes internacionais de notícias, nos jornais de Israel, Haaretz, Times of Israel, nenhum confirma essa informação. Um dos jornais ali, o Times of Israel, diz que o primeiro-ministro Netanyahu está em local não informado, mas não tem a confirmação de que o gabinete teria sido atingido. Isso mostra que a guerra, sim, se eleva e atinge praticamente todos os países ali daquela região. Rodrigo, o Irã está sendo alvo de ataques de Israel e dos Estados Unidos, mas suas retaliações estão atingindo vizinhos. Isso, do ponto de vista estratégico, não pode complicar ainda mais a situação dos persas ou faz parte de uma estratégia de gerar confusão, principalmente gerar confusão no tráfego aéreo, que é intenso ali na região, de modo que as viagens, de modo que, enfim, as relações dos países do Ocidente com o Oriente fiquem tumultuadas a partir dessa iniciativa? Pois é, essa situação que a gente está vivendo no Oriente Médio agora mostra, né, Macedo, que tu puxa um fio e explodem conflitos em outras áreas. É como se, né, uma ação gerasse várias reações, que é o que a gente vem observando desde sábado. Sim, os Estados Unidos, eles estão atacando junto com Israel, o Irã, em levas. Houve aí várias levas nos últimos dias, desde sábado. Aí tem pequenos intervalos, o que, na minha avaliação, é uma tentativa dos Estados Unidos de atacar, desestabilizar a liderança do regime e esperar que a população vá para as ruas e de alguma forma derrube a ditadura. Isso provavelmente não vai acontecer, é muito difícil, porque não há uma oposição clara ali dentro do Irã, porque são quase 50 anos de repressão. É muito difícil que a gente tenha ali um cenário parecido com o da Venezuela, em que haja ali algum tipo de interlocução. Não se tem este nome da oposição a ser apoiado pelos Estados Unidos. Então os Estados Unidos atacam, esperam para ver o que vai acontecer. Se a população vai para a rua, não vai, a gente vê imagens de muito apoio, gente chorando em função da morte do Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do regime, e vê algumas imagens também de oposição, pessoas com as bandeiras ali comemorando a morte, em menor número também, né? Eu acho que a tendência dessas reações do Irã em algum momento vai se esgotar. O Irã também não tem uma grande capacidade militar mais. A gente observa que os aviões iranianos praticamente nem decolam, ficam no chão quando há uma operação militar de Israel e dos Estados Unidos.
Mas tem ainda drones suicidas, tem ainda mísseis balísticos que volta e meia furam o Iron Dome, o domo de ferro, o sistema de defesa de Israel. Então o Irã ainda tem alguma possibilidade de ataque. É uma tentativa de demonstrar algum nível de resistência. A gente não sabe por quanto tempo, né? O que o Irã parece ter ainda, um número razoável, são drones, né? Porque o país se especializou na construção e até na venda para o exterior desse tipo de armamento, né? Drones que são suicidas, drones que vão para missões aí e que não voltam mais. A questão é saber até quando vai esse arsenal aí de drones, né? Os famosos Shaheds, né, que são os drones suicidas que o Irã vendeu muitos para a Rússia. É uma nova guerra que a gente observa, tanto a guerra da Rússia contra a Ucrânia, quanto os conflitos recentes no Oriente Médio. Um novo tipo de conflito, relativamente barato, né, porque fazer um drone suicida é muito mais barato do que fazer um míssil balístico. Ele não causa o mesmo estrago, mas causa estrago, né? Vocês viram aí as imagens de drones caindo num hotel de luxo em Dubai, outros drones caindo muito próximos da Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, lá em Dubai. Então os drones causam morte e é o principal arma, diria, do Irã. E foi vendido para a Rússia, e a Rússia utiliza muito esses foguetes lá, esses drones contra a Ucrânia, contra Kiev. É barato, é uma tecnologia relativamente simples, em que em vez de se ter um drone artilhado, apenas com explosivos que seriam disparados contra o alvo, não. Esses drones são jogados, são arremessados contra o alvo e vem causando alguns estragos, sim. Agora, em Israel, normalmente, onde tem esse sistema de defesa, os drones acabam parando no sistema de defesa antiaéreo de Israel. Só para concluir a informação, agora há pouco, aí o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, deu uma longa entrevista coletiva e ele disse o seguinte: o objetivo dos ataques ao Irã não era a mudança de regime, abre aspas, mas o regime certamente mudou e o mundo está melhor por isso, ou seja, cantando alguma vantagem aí, né? Dizendo que não era o objetivo mudança do regime, mas na prática espera que isso aconteça, que é o que o Trump vem fazendo, né? Mas não é bem assim. Acho muito difícil um regime cair só com bombardeio, só com ataques aéreos, sem o envolvimento de tropas. Os Estados Unidos, Trump, não querem colocar soldados lá para morrerem numa guerra que os americanos consideram distante, né? Sim, nesse particular, aí o Irã tem um grande exército, pode até ser um exército mal armado, mas em termos de homens, tem um contingente muito grande para uma resistência, né? É verdade, o Irã já foi um dos maiores exércitos ali do Oriente Médio, rivalizando com a Arábia Saudita. Se não tem tecnologia, se eventualmente está mal armado, não é fácil uma invasão por terra. Os Estados Unidos têm a herança maldita de duas guerras em que se tornaram um lamaçal, sem falar do Vietnã, mas falando mais recentemente Iraque e Afeganistão. Trump se elegeu prometendo acabar com as que ele chamava de guerras eternas dos Estados Unidos. Prometeu dizendo que ia acabar com todos os conflitos aí e iniciou pelo menos 7 conflitos desde que reassumiu o poder, né? E claro, olhando agora para o lado interno dos Estados Unidos e de Israel. Os Estados Unidos têm eleição de meio de mandato em novembro. Trump pode perder a maioria no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara. E Israel tem eleições em 8 de abril, para a renovação dos 120 deputados da Knesset, que é o parlamento. Netanyahu, que é o mais longevo primeiro-ministro de Israel, um animal político, eu diria, que sabe como lidar com a política interna, sabe como mexer com os brios da população israelense, sobretudo em momentos de fragilidade, como lá no 7 de outubro de 2023, e, de alguma forma, sempre ele acaba capitalizando de alguma forma quando há uma guerra, né? Se o Netanyahu polariza o cenário político de Israel com pessoas que são contrárias e críticas a ele, inclusive pelas falhas na segurança dos atentados de 7 de outubro, tem gente que gosta do Netanyahu por ele ser este homem que se apresenta como um líder forte. Agora, esses dois lados se juntam quando há um inimigo em comum externo, no caso, o Irã. Valeu então, Rodrigo Lopes, nosso observador internacional, trazendo mais detalhes sobre este novo foco de conflito, os ataques que acontecem no Oriente Médio, iniciados por Israel e Estados Unidos contra o Irã e agora com desdobramentos, com a reação persa
lançando mísseis, lançando drones contra países vizinhos. Agora 11h17, a temperatura em Porto Alegre na marca dos 27 graus, informa Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul. Com você, o amanhã ganha forma. Governo brasileiro vê possibilidade de escalada do conflito no Oriente Médio e já considera possível adiamento do encontro entre Lula e Trump. Matheus Chu. Tema que está sendo avaliado hoje, Macedo, em reuniões do presidente Lula com auxiliares. O embaixador Celso Amorim vai ser ouvido ainda hoje, tem sido um dos conselheiros do presidente Lula sobre este tema, além, é claro, do chanceler Mauro Vieira. No final de semana, o Itamaraty, em um comunicado oficial, condenou os ataques e disse que o diálogo, a negociação é o único caminho viável para a paz. Uma postura parecida com a que o governo brasileiro adotou em outros conflitos, em outras guerras nos últimos anos. O presidente Lula, que em determinadas situações, inclusive, se encontrou, com líderes iranianos, com o próprio Ali Khamenei, que enviou como representante para a posse no Irã o vice-presidente Geraldo Alckmin, tem tido cautela para se manifestar neste tema, justamente em razão dos índices de violência, de autoritarismo do governo iraniano e da tentativa de reaproximação e consolidação dos laços com os Estados Unidos. O próprio presidente Lula falou sobre a intenção de, na segunda quinzena agora de março, a partir da metade do mês, ir até a Casa Branca para o primeiro encontro nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump, com uma grande expectativa, aliás, Macedo, de que esta agenda sirva para melhorar a imagem do presidente Lula também aqui dentro do Brasil, para negociar novas parcerias comerciais, parceria para combate ao crime organizado, ao narcotráfico. Mas esta agenda, diante de todo o cenário adverso, segundo auxiliares de Lula, ela pode atrasar e, inclusive, ficar agora sem data. Isso está sendo discutido pela diplomacia dos dois países, porque os últimos detalhes estavam sendo acertados, mas diante, é claro, do esforço e da atenção que Trump vai ter que dedicar ao conflito com o Irã, é possível, portanto, que esta agenda seja adiada. Até agora, não se trabalha com a intenção de o Brasil sair desta posição mais neutra, de condenar violência, pregar o diálogo pela paz, pregar a valorização do multilateralismo, como tem sido a prática do governo Lula, como eu disse, nos últimos conflitos, Rússia-Ucrânia, o conflito Israel-Gaza e outros. Tá certo, então. Valeu, obrigado. Matheus Chu, direto de Brasília. Agora 11h20.